Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda-feira, o nosso encontro semanal. Essa semana eu quero compartilhar com vocês sobre um tema muito lindo que Deus tocou no meu coração. E nós vamos falar sobre o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E para começar, nós vamos ler um texto base já para dar início e vamos lá no livro de Lucas, no capítulo 22, dos versículos 49 ao 51. Diz assim: E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles, Pedro, o feriu, o sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E, respondendo Jesus, disse: Deixa-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Aqui, queridos, no livro de Lucas, está contando a passagem da traição de Judas, que foi quando Judas foi e beijou o rosto de Jesus para mostrar para os soldados quem era que eles deveriam prender para matar. Nesse momento, foi aonde os discípulos ficaram todos ali revoltados e queriam pegar a espada, e um deles, Pedro, pegou a espada e cortou a orelha do sumo sacerdote. Nos 4 evangelhos nós vamos ter essa passagem, tanto Mateus, Marcos como Lucas e João. Porém, Lucas, ele detalha esse ponto de quando Jesus faz algo que aí que mexeu muito comigo, que foi o último versículo que eu li para vocês. E tocando-lhe a orelha, o curou. Queridos, eu confesso que todas as vezes que eu li essa passagem, essa semana, eu me emocionei. Mas me emocionei de verdade que eu cheguei a chorar, porque eu comecei a imaginar essa cena. Eu gostaria que vocês imaginassem essa cena junto comigo. Jesus ali naquele momento ia ser preso. Aqueles soldados estavam ali para prendê-lo, para levá-lo a julgamento, aonde posteriormente ele ia ser morto. E nesse momento, Pedro, eu vejo ele como um homem que, digamos, ele é sanguíneo. Ele não leva desaforo para casa. Enquanto os outros perguntavam se Jesus queria que fizesse alguma coisa, automaticamente Pedro foi lá e fez. Ele cortou a orelha. Esse mesmo Pedro, algum tempo, nesse mesmo dia, algumas horas depois, negou Jesus 3 vezes. Mas esse mesmo Pedro andou sobre as águas, porque ele creu na palavra de Jesus. Ele ouviu a voz do Senhor e disse: Mestre, é o Senhor? Eu vou contigo. Mas eu não vou falar sobre Pedro hoje, não. Ainda que nós temos muitas coisas para contar de Pedro. Mas eu quero que vocês também vejam quem é Pedro. Mas o que mais me chamou a atenção, aquilo que tocou o meu coração profundamente, foi imaginar o meu Jesus, esse que tem um amor incondicional, que tem um cuidado extraordinário para a nossa vida. Ele, naquele momento, ele juntou a orelha daquele soldado e foi lá e curou. Ele colocou de volta, ele restaurou aquela orelha daquele soldado. Vocês sabem quem era aquele soldado, queridos, que Jesus estava curando? Era um soldado que horas depois ia crucificar a Jesus, ia matá-lo. Mas ele, antes de morrer, ele ainda fez uma cura, um milagre. Ele ajudou aquele soldado que estava ali para fazer mal para ele. Então essa cena para mim foi tão emocionante que cada vez que eu lia, cada vez que eu pensava, eu tinha vontade de chorar. Eu me emocionava, porque eu pensei: que amor é esse, que cuidado é esse.
de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que cuidado, que zelo Jesus teve naquele momento com aquele soldado. Ele olhou para aquele soldado com a orelha cortada, ele teve pena. E ele não poderia nem ter aquela pena. Ele podia muito bem ter falado para Pedro, Pedro, você fez bem. Era isso que eu queria fazer mesmo, eu queria cortar a orelha dele, eu queria brigar com todo mundo, sai daqui, onde é que já se viu, vão me prender, vão me matar, eu não fiz nada, eu só faço o bem. Mas não. Ele foi lá e curou aquele soldado. Ele deixou aquele soldado com a autoestima curada, porque aquele soldado ia ficar deficiente. Vocês já imaginaram o que passou pela cabeça desse soldado? Será que realmente naquele momento ele não pensou, nossa, eu vou matar esse homem e ele está me curando? O que será que passou pela cabeça daquele soldado naquele momento? Eu não sei. Eu só sei que para mim ficou tão visível o cuidado que Deus tem. Quando eu falo Deus, eu estou falando de Jesus, porque eles são um só. O cuidado, gente, de Jesus para nossas vidas é tão precioso, é tão puro e verdadeiro, que eu não consigo imaginar a minha vida sem esse cuidado. E quando eu estava lendo, quando eu estava aqui meditando nessa palavra, que eu chorei muitos dias, eu comentei na minha casa, gente, Deus me deu a palavra, mas cada vez que eu leio eu choro, eu me emociono, porque eu imagino aquela cena de um amor tão puro. E Deus colocou na minha memória um cuidado que Ele teve. Eu poderia aqui falar para vocês muitas coisas, porque realmente Deus tem cuidado da minha vida em todos os detalhes. Mas nesse dia Deus colocou algo que eu queria, eu não sei se alguma vez eu comentei com vocês, mas eu gostaria de comentar. Nós estamos em 2021. Em 2019, nós sofremos um acidente de carro. Nós estávamos indo aí para uma cidade e estava um dia um pouco chuvoso e nós tivemos um acidente. E esse acidente, queridos, o nosso carro ficou para jogar fora. Deu perca total. Mas aqui o seguro do carro total, o seguro total do carro é muito caro, principalmente para carro mais velho, né, mais antigo, que era o nosso caso. Então, nós fazemos o seguro somente para terceiros, porque é obrigatório, nós temos que ter um seguro. Então, nós sempre contratamos seguro para terceiros. E nesse dia, o nosso carro bateu no outro carro, e o seguro pagou o outro carro. Mas o nosso carro não teve cobertura, então nós ficamos sem carro. E tudo bem, isso foi em 2019, chegou 2020, o ano passado, entramos na pandemia. Meu esposo trabalha por conta própria, então trabalhou um tempo e entrou a pandemia, ficamos confinados, praticamente 2 meses sem trabalhar. Eu voltei a trabalhar depois de 2 meses, mas as coisas, né, como diz, né, as contas não entraram em confinamento, né, apenas nós que tivemos que confinar. E um belo dia eu estava aí e recebi uma mensagem no meu celular do corretor de seguros e eu olhei assim rápido, né, e vi ali uma mensagem, algo assim com um valor e tal. E eu na hora, né, porque a gente é assim, né, eu na hora pensei, meu Deus, veio uma dívida para nós pagarmos não sei do que. E então eu fui ali trabalhando, liguei pro meu marido e falei assim, nossa, tem uma mensagem aqui do corretor, eu até não abri ainda, mas eu vi um valor, ai Senhor, só falta ter que a gente tem que pagar alguma coisa, não sei do que é. Eu já montei um filme na minha cabeça sem ler primeiro, né? Aí depois eu fui ler com calma, queridos. É assim, algo sobrenatural. A seguradora estava pedindo o número da minha conta para depositar o valor de indenização do acidente que nós tínhamos tido há 1 ano atrás. Em 2020, 1 ano depois que foi o acidente,
nós recebemos esse aviso. Justamente quando nós estávamos saindo de um confinamento, que estava todo aquele tumulto por tema do Covid, meu marido estava sem trabalhar, não pôde voltar a trabalhar, ficou mais alguns meses sem trabalhar. E o cuidado de Deus. Veio um dinheiro que nós não esperávamos, nós não tínhamos ideia, não temos ideia até hoje como que a seguradora ia fazer uma coisa dessas, se nós não tínhamos seguro do nosso carro, apenas contra terceiros. Ou seja, eu vi um milagre, eu vi a mão, eu vi o cuidado do Senhor, mais uma vez na minha vida. Quando eu estava lendo essa mensagem aqui, eu me lembrei exatamente desse cuidado que Deus teve. Vários outros, queridos, vários, mas esse foi algo assim, sabe, assim, extraordinário, né? Digamos assim, porque é uma coisa que jamais a gente estava esperando. E é uma coisa que é impossível acontecer. Uma seguradora pagar para você uma indenização de algo que você não tem contratado com ela. Então, queridos, é isso que eu queria deixar, isso que eu quero compartilhar, esse cuidado extremo, sabe, esses detalhes que Deus vê na nossa vida, que Deus cuida. O que será que Deus vê em nós? Outra coisa que me chamou muita atenção foi Pedro. Pedro é explosivo, Pedro ele é alterado, Pedro não leva desaforo para casa. E Pedro foi lá e cortou a orelha desse soldado. Depois ele negou a Jesus. E eu gostaria de saber com vocês, como você está agindo. Porque Pedro fez tudo isso em nome de Jesus. Pedro foi lá e machucou uma pessoa para defender Jesus. Isso me chamou a atenção. Como nós estamos defendendo Jesus? Como nós estamos levando a palavra de Jesus até as pessoas? Nós estamos levando machucando ou nós estamos levando curando como Jesus fez? Isso é muito importante nós termos claro na nossa cabeça, claro na nossa mente. Como nós estamos? Nós estamos ferindo as pessoas em nome de Jesus? Aproveitando o evangelho para ferir? Ou nós estamos levando a cura para aqueles que já estão passando por dificuldade? O que será que passou pela cabeça de Pedro quando Jesus foi lá e restaurou a orelha daquele soldado? Como será que se sentiu Pedro naquele momento? Tantas perguntas que eu quero fazer quando eu for lá. Quantas perguntas eu quero fazer para Pedro quando eu puder ver ele cara a cara, quando eu estiver lá no céu. Eu quero perguntar muita coisa. Eu gostaria muito, queridos, que nós como humanos, nós tenhamos uma consciência, eu tenha, você tenha essa consciência, que nós somos um reflexo de Jesus aqui na Terra, que nós normalmente seremos uma Bíblia que as pessoas vão ler, porque muitas pessoas elas não lerem a Bíblia, mas elas verem a nossa vida. Então essa é a responsabilidade que nós temos. Eu quero que você pare para pensar se você está ferindo ou se você está curando. Se você está cuidando. Porque esse cuidado de Deus, esse cuidado tão especial que Ele tem para a nossa vida, é assim que nós devemos também olhar para o nosso próximo. Cuidar, restaurar, restituir, amar. Esse cuidado que Deus teve conosco, com a minha casa, com a minha família, há um ano atrás. Algo assim sobrenatural que nós não esperávamos. Mostra que Deus não está dormindo. Que Deus está atento, Deus está cuidando, Deus está olhando e observando tudo aquilo que nós precisamos. Queridos, nós precisamos sim ser Pedro muitas vezes, claro, em nome de Jesus. Nós temos que sim falar do Evangelho, não mentir, não nos envergonharmos do Evangelho. Nós temos que concordar, nós estamos no mundo, nós vivemos no mundo,
mas nós não fazemos parte desse mundo. Então nós temos que ter essa consciência de que nós temos que levar a palavra do Senhor, sim. O que é sim, o que é não. Mas nós precisamos também saber que nós temos que ser cura e não agressividade. Essa é a reflexão que eu queria deixar para vocês essa semana. Mexeu muito comigo essa passagem. Esse amor, esse cuidado, essa cena. Eu quero que vocês tenham na cabeça de vocês essa cena de Jesus, poucas horas antes de ser morto, de ser crucificado por esse soldado. Ele abaixou e ele curou esse soldado. Eu quero que você fique com essa cena e que essa semana você seja a cura na vida daquele que está precisando. Muito obrigada pela tua participação. Não se esquece de se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. Deixa um joinha, porque isso é relevante. O YouTube vê que esse vídeo tem relevância e ele vai começar a também mandar para outras pessoas. Compartilha nas tuas redes sociais. Eu agradeço a tua participação. E se Deus quer, semana que vem estaremos aqui juntinho para mais uma reflexão. Beijo no coração de todos e nos vemos semana que vem.